Paz e graça a todos. Hoje iniciando mais um vídeo não para falar da morte, mas para falar da vida, né? E mais nos interessa é a vida do que a morte. Mas o tema de hoje, a morte é o fim. A morte é o fim de todas as coisas. Isso que nós vamos abordar, isso que nós vamos ver o que a Bíblia diz, né, para nós, para que a gente tenha um conhecimento um pouco melhor dessa fase da vida que é a morte. A morte faz parte da nossa vida, né? Então, para a gente entender. Antes disso, não deixe de deixar o seu like. Pega o dedinho, ó, bota lá no like. Pega seu dedinho, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dê esse apoio, essa força, para que a gente possa continuar evangelizando através aqui do YouTube, do Facebook e de outros. Né? Seja um colaborador com a palavra de Deus. Legal? Então vamos lá ao vídeo, vamos conversar um pouco. E eu inicio, né, com uma pergunta. Você acha que morreu, acabou? Para muitas pessoas acham que sim, mas estão enganadas. A vida mesmo, ela não termina com a morte física. Porque mais à frente aqui, ó, a morte, ela não estava nos planos de Deus para a humanidade. Deus não fez a morte para o homem, né? Ele não construiu esse caminho de exterminação, de morte para a humanidade. O que ele fez para a humanidade? Quando ele criou este mundo, que era para nós, a ordem dele era para nós morar, cuidar e usufruir de todas as belezas naturais que esse mundo tem, que até hoje, por tantos e tantos anos, ainda tem muitas coisas sendo descobertas, muitas maravilhas que não foi tocada pelo homem, estão sendo descobertas ainda, né? E que a gente pode apreciar. Quantas coisas bonitas existem no mundo, né? E depois que ele fez tudo isso, preparou tudo isso para nós, ele deu um bom conselho ao homem. Não faça isso, não faça aquilo. Pode usar tudo que você quiser, mas não use aquilo dali, porque aquilo dali vai te trazer um prejuízo enorme para a sua vida. Isso é um bom conselho. E depois disso, desse bom conselho, do qual o homem não seguiu, veio a morte como uma opção humana. Foi o homem quem optou por morrer. Porque antes dele não seguir o bom conselho, Deus disse a ele e mostrou a ele que se ele fizesse aquilo que Deus não estava pedindo para não fazer, o resultado seria a morte. E ele fez. Então ele por si só optou por morrer. Não foi Deus que trouxe a morte a ele, mas ele optou por morrer seguindo conselhos de outros e não os conselhos de Deus. E continuamos assim até hoje, né? Até hoje a gente continua na mesma situação. A terra está aí para a gente morar, cuidar e usufruir. Mas o que a gente faz? A gente mora, não cuida e destrói. Destrói. Tanto destrói que os homens estão fazendo armas e mais armas aí, né? Armas biológicas, armas nucleares, que destrói tudo. O homem é um destruidor. E a gente também vai seguindo a mesma situação do início. Nós não seguimos o bom conselho. Qual é o bom conselho? O bom conselho é a Bíblia, a palavra de Deus, continua a mesma situação. O mesmo Deus que disse lá no início, continua falando, dando bom conselho, mas o homem não segue. Resultado, a morte continua, né? A morte continua. Vejamos aqui, ó. Quantas pessoas retornaram da morte no Velho Testamento? Ou seja, que morreram e voltaram. Isso é para a gente ter a ideia de que a morte não é o fim de todas as coisas aqui, essa morte física. Nós vamos ter sim uma morte, nós não, alguns vamos ter, né? Uma morte que será o fim. Mas esta física não é o fim. Olha, quantas pessoas retornaram da morte no Velho Testamento? Ó, lá em 2 Reis 13:21, lá relata, né, que ao ser sepultado um homem, esse homem estava sendo sepultado, vindo o sepultamento dele. Aí quando os inimigos se aproximaram de Israel, eles jogaram o homem numa cova, e a cova era a cova de Eliseu. Quando este corpo já estava morto, encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou.
ressuscitou e saiu correndo, né? Que estava numa guerra danada. Então ali houve uma ressurreição. Você vê que a morte não está presa a nada. A morte física não está presa, ela pode retornar. 2 Reis 17, 21, 22, Elias ressuscita o filho de uma viúva. Está lá o menino morto. Elias vai lá, traz a vida dele de volta. Não é que Elias trouxe, né? Elias foi o intermediário do milagre. Quem trouxe é Deus que bota lá, Deus tira, Deus leva, traz, né? Para mostrar. O que Deus quis mostrar com isso? De que a morte física, né? Que a morte só tira o físico, mas o espírito, ele está ali, né? Pronto para, se quiser retornar, né? Volta. Tem pessoas que entram em quadro de morte cerebral e voltam, retornam. Já vi casos assim, ouvi casos assim de pessoas que retornam, clinicamente morto, né? A medicina deu como morto. Mas quem testifica se está morto mesmo ou não é o próprio Deus. Tanto é que pessoas clinicamente mortas já retornaram no coma, né? E voltaram. 2 Reis, capítulo 4, 35 e 36, Eliseu também ressuscita um menino lá em Sunem. Então você vê que houve 3 ressurreições. As pessoas oraram, clamaram a Deus e Deus trouxe essas pessoas de volta. Quer dizer, os seus corpos estavam ali ainda, né? Não tinham entrado em estado de putrefação. Mas eles retornaram. Mas nós vamos ver outro caso que o corpo já estava bem adiantado, mas retornou. Então, o que Deus faz? Deus mostra que essa passagem de vida e morte momentânea agora não está... A gente não morre na realidade. É somente uma morte física. É uma morte da carne, mas o meu eu, ele continua vivo, ele continua em outro plano, outro local, vivo. Tanto é que Deus traz de volta, como foi relatado aqui, nessas 3 ressurreições, lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Vamos dar uma olhada no Novo Testamento. Quantas pessoas retornaram da morte no Novo Testamento. Nós temos lá Lucas 8,55, a filha de Jairo, né? Chefe de uma sinagoga, a menina estava doente. Aí quando ele chega, fala que o servo dele fala, sua filha já morreu. Mas ali Deus vai lá e ressuscita aquela menina. Deus, Jesus, ressuscita aquela menina. Então houve ali uma ressurreição para que todos pudessem ver. Depois Lucas 7, 13 e 16 também, o filho da viúva de Naim, ressuscitado também por Cristo, né? Ele se comove com aquele enterro, aquela mulher chorando, tudo, ele olha e ressuscita, traz de volta a vida daquele menino. Você repara como que ele traz de volta a vida, assim como ele traz de volta a vida aquele menino, ou a filha de Jairo, ele vai trazer a mim e a você. Isso você pode ter certeza. Essas ressurreições só foram feitas, não que o objetivo de Cristo era ressuscitar as pessoas, mas para mostrar que no final ele vai trazer de volta todos aqueles que serviram a Deus. Ele vai trazer isso de volta. Como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele ressuscitou lá a filha da viúva de Naim, ele vai trazer de volta a nós, né? Ah, mas lá porque o corpo estava ali ainda. Mas então você vai ver aqui, ó, Lázaro, João 11. Pega lá e vê Lázaro. Lázaro já estava com tantos dias, o corpo já estava fedendo, né? O corpo já estava no estado de putrefação, o pessoal já não estava aguentando. Até lá, o corpo já está ruim. Mas o que Jesus faz? Ele restaura o corpo. Ele restaura o corpo e traz a vida novamente. E é o que é relatado na Bíblia. No final de tempo, todo o mar vai dar os corpos, o fogo vai dar os corpos, a terra vai dar os corpos, restaurados para a ressurreição. E depois os corpos serão glorificados, lógico. Que aí é uma outra etapa, é uma outra situação. Mas todos vão dar seus corpos bons, né? Não é quebrado, mutilado, não é queimado, não é putrefado, sei nem se a palavra é essa,
mas vai dar seus corpos, entregar seus corpos, e nós seremos ressuscitados. Também temos em Atos 9:40, Dorcas, uma senhora viúva, ajudadora na comunidade, pregava o evangelho, a sua casa era um ponto de pregação e ela foi ressuscitada. Depois nós temos Eutico, lá também em Atos 9:10, ele cai do 3º andar, uma pregação de Paulo, ele estava na janela, ele escapou da janela e cai, dado como morto, e Paulo ali o ressuscita. Mais uma vez, não é Paulo, né, que ressuscita, é Deus. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. Mateus 27:53, na ressurreição de Cristo, o próprio Cristo, quando ele está na cruz, que ele se entrega, há um terremoto e muitos que estavam mortos ressuscitaram e saíram e foram às cidades. Então, qual é o objetivo dessas ressurreições? O objetivo dessas ressurreições é mostrar que como elas aconteceram ali, acontecerão na vinda do Filho de Deus, na vinda de Cristo Jesus. Nossos corpos, eles serão ressuscitados. A nossa vida será colocada novamente dentro dos nossos corpos, só que desta vez, um pouco diferente da primeira, os corpos serão glorificados. É uma maneira diferente, purificados. Vamos chamar aqui de corpos purificados, já sem o pecado. Então é dessa forma que nós vamos retornar à vida. Mas tudo isso depende de mim, tudo isso depende de você. Assim como a morte dependia do homem, quando Deus deu o bom conselho ao homem, ele não queria a morte do homem. Mas a morte estava na mão do homem, porque dentro do bom conselho ele disse, não faça isso, não faça aquilo, porque as consequências disso e daquilo serão catastróficas na sua vida, provocarão a morte. E o que o homem faz? Exatamente isso. Ele desobedece o bom conselho e opta pela morte. Essa opção pela morte, ela está acontecendo até hoje conosco, porque a morte não é só física. A morte não é só física. A morte física é uma etapa da vida, mas lá no final vem a morte espiritual. E isso é para aqueles que não seguem o bom conselho, né? Então a gente vê que a morte não é o fim. A morte não vem, mas a opção da morte ainda é nossa. Nós continuamos com essa opção de querer viver ou morrer. A primeira opção, em vida carnal, em vida material, nós não temos mais, porque nós já optamos pela morte. Então a morte foi determinada, todos vão morrer. Mas a segunda, que é espiritual, ela continua em nossas mãos. Mas de que forma? Se nós seguirmos o bom conselho. A Bíblia é o nosso manual de boa conduta. É ela que nos ensina como andar para adquirir a vida eterna, a vida espiritual eternamente, que é a segunda morte. É essa que nós temos que tomar cuidado. Essa opção de vida está em nossas mãos. São as nossas decisões que vão determinar se eu vou ter vida eterna ou não. Através de quê? Através do manual de boa conduta, que é a Bíblia Sagrada, e dos conselhos de Deus. Bom, como que a gente identifica? Pelo santo e o profano. O santo e o profano é uma opção de vida. Ou você vive em santidade, ou você vive na bagunça. É o que a Bíblia diz em Apocalipse: ou sejas quente, ou sejas frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Então você seja lá, ou você seja de cá. Tem pessoas que querem andar entre o santo e o profano. O profano satisfaz os prazeres aqui na terra. O santo, ele é uma preparação para que você possa usufruir a vida eternamente. Então, ou você anda em santidade, ou você anda no ponto profano, porque os dois não se misturam. É como água e óleo. Você pega a água, joga no óleo, deixa lá e eles se separam. O santo e o profano é dessa forma. E o santo e o profano é a opção de vida eterna. Né? Como? Seguindo o manual de boa conduta, que é a Bíblia Sagrada, pelos conselhos de Deus. Todos os conselhos que ele deu lá no princípio para Adão
ele dá na Bíblia Sagrada para nós hoje. Então nós recebemos o mesmo conselho. Se nós não seguirmos aqueles conselhos, nós vamos estar optando pelo profano e pela morte eterna. Pense nisso, pense nisso. Ah, mas a Bíblia é um livro passado, nós só conhecemos Deus pela Bíblia. É a Bíblia que revela Deus para nós. Ninguém conheceu Deus antes da Bíblia, antes da palavra escrita. Porque os índios, quando não tinham a palavra escrita, eles cultuavam, o sol era Deus, a lua era Deus, a estrela era Deus, o vento era Deus, tudo era Deus. Até que se descobriu, através de revelação divina, do próprio Deus se identificando ao homem, quem ele é, para que nós o conhecêssemos e seguíssemos ele corretamente. Hoje nós temos pleno conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada. Ninguém tem. Então você não pode dizer que a Bíblia é um livro, que a Bíblia é isso, eu acredito em Deus, mas a Bíblia é isso. Então você está mentindo, porque ninguém conheceu a Deus fora da Bíblia. Todos conheceram Deus na Bíblia. Foi a Bíblia que nos revelou Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, né? Conforme ela mesma relata. Então não tem isso. Às vezes as pessoas utilizam esses argumentos para justificarem os seus erros, permanecerem nos seus erros. Abre o seu olho, abre o seu olho. Leia mais a palavra de Deus, compreenda mais, busque orientação divina para que você deixe de andar no profano e ande no santo, no sagrado. Porque este é o caminho. Você lembra do caminho largo e o caminho estreito? São esses, né? E aqui a gente vê um pouquinho mais, ó. Lá no final, quando tudo terminar, vai chegar um ponto final em tudo, né? Tem um ponto final, lá vai botar na balança o seu santo e o seu profano, né? E a Bíblia é o nosso manual de conduta. Ela vai pesar para você. Olha, você fez isso, para que lado vai pesar a sua balança? Né? Porque tem muita gente que faz coisa boa. Ah, eu faço coisa boa, mas não é só fazer a coisa boa. É reconhecer. Às vezes a pessoa acha que vai ser, agrada a Deus só ajudando o pobre, dando uma cesta básica. Não é isso não. Você tem que pregar o Evangelho e seguir a Deus fielmente. Ajudar as pessoas, os outros, é consequência daquela fé que você exerce em Deus. Quando você tem uma fé grandiosa em Deus, automaticamente ajudar os outros já vem dentro de você. Então, você ajudando os outros não significa que você tenha fé. É você seguir a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar o Deus vivo às pessoas que não conhecem ainda. Então, lá no final, o santo e o profano vai estar na balança para cada um de nós. Porque o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso, o juízo. O juízo. O que é um juízo? Quando você vai à frente do juiz, é para que você vai lá? É para ser julgado pelos seus atos. E lá ele vai ter provas de que você errou. E lá tem alguém querendo te defender e dando provas também que você fez coisa certa. Aí tudo pesa lá. Tudo pesa. Né? Os pontos pesam. Mas está lá na balança. Aí o que pender mais, você fica. Você fica. Né? Então essa balança, pense nisso. É o santo e o profano. É os caminhos que você anda. O filho pródigo, por exemplo, né, ele andou por caminhos tortuosos. Mas retornou, consertou, e o santo, a parte santa dele, pesou mais. E assim a gente vai caminhando. Né? Olha, uma decisão simples, né? A vida está em suas mãos. Pense nisso. É uma decisão simples. A vida hoje, a vida eterna, ela está na sua mão. É você que vai optar por ela. Deus quer te dar, mas você precisa adquiri-la. Através de quem? Como que a gente consegue adquirir a vida eterna? Através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é através de Jesus que nós conseguimos adquirir a vida eterna. De que forma, Reginaldo? Seguindo a Cristo, seguindo os seus passos, né? Seguindo o bom conselho do manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, de boa conduta, né? O manual de boa conduta, que é a Bíblia Sagrada. Seguindo o bom conselho, caminhando, trilhando o caminho estreito, né? E vamos chegar lá, no final, e receber a vida eterna. O maior pagamento que nós podemos receber através do nosso trabalho é essa vida eterna. Viver eternamente com Deus, em paz,
em harmonia. Eu não sei como que vai ser lá, mas lá diz que vai ser um lugar muito bonito, que o sol é a própria luz de Deus, né? Vai ter esse sol escaldante, nem frio demais. Lá vai ter árvores, o que relata de árvores, né? Aí eu não sei como é que é do lado de lá, mas eu sei que Deus tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. Aquilo que nossos olhos não viram, nosso coração não sentiu, é isso. Aquilo que nós nunca vimos é o que Ele tem preparado de novo para nós. Então tudo está nas suas mãos, tudo está na sua decisão, né? Muitas vezes as pessoas querem seguir a Deus seguindo o mundo. E Deus disse, olha, ninguém serve a dois senhores. Ninguém serve a dois senhores. Aí você começa a analisar o que é o mundo. Você acha que prostituição, Deus está ali? Você acha que nas bebedeiras, Deus está ali? Nas brigas, Deus está ali? Nas confusões? Você acha que é isso que Deus preparou para o homem? Né? Você acha que Deus, os maus negócios, as ambições, né? Foi isso que Deus preparou? Não, Deus tem outras coisas para nós. Então esses são os caminhos maus. Quem bebe, vive na bebedeira, isso é pecado. Pecado. Porque a bebida só traz a destruição do corpo. O cigarro, eu fumo, e aí eu fumo, é pecado. Por que é pecado? Não mata ninguém, não prejudica ninguém, prejudica você mesmo. Porque ele destrói o seu corpo. Pega o manual de boa conduta e olhe lá, Deus preparou o meu corpo, o seu corpo, para ser templo do Espírito Santo, né? Ele preparou o seu corpo para ser templo do Espírito Santo. Não foi para jogar fumaça suja, cheia de toxina. Não foi. Não foi para destruir, para você destruir aos poucos. Então, cigarro, bebida e outras coisas são suicídios aos poucos. Você vai se matando aos poucos. Você vai se destruindo aos poucos. Com muitas outras coisas, não só cigarro e bebida não, né? Os exageros da comida também, do qual a própria Bíblia fala, né? Da sua maneira de se alimentar, né? Como você se destrói. Então tudo isso a gente precisa analisar, seguir o bom caminho, para que lá na frente nós possamos adquirir, né, a vida eterna, que é muito bom para cada um de nós. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa te esclarecer no seu coração, na sua mente, que você leia a Bíblia, pega a Bíblia, leia, e Deus começa a falar com você. Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te esclarecer, só pedir a Ele, Ele te esclarece. Ele está aí para todo mundo. O Espírito de Deus está aí para todo mundo, tá? Para você pegar e perguntar a Ele, Deus, me explica isso, eu quero saber de você mesmo, né? Então, Ele vai te explicar. Que Deus possa trazer alegrias na sua família e que te dê um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém?